Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Fabiana e estarei junto com vocês nas aulas do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Me fala aí, como você começou o seu dia? Feliz? Animado? Cheio de emoção? Eu começo o dia muito animada, com muitos pensamentos positivos. É um prazer estar aqui. Hoje, em nossa aula de ciências, vamos falar mais um pouquinho dos animais. Ficaremos muito espertos nesse assunto. Em matemática, vamos reforçar as operações de multiplicação para ficar craque. E em literatura e linguagem, vamos de contação de história, conhecendo uma linda obra literária e ampliando o vocabulário. E para a aula de hoje, vamos precisar de alguns materiais. Peça ajuda da sua família e providencie o caderno de sala ou de matemática, lápis, borracha, papel, pois faremos uma dobradura e a cola vamos precisar também. Vamos começar? Crianças, hoje quem vai brincar conosco é a Clara. Ela vai propor uma brincadeira bem rápida e legal. Mostra aí, Clarinha! Olá, galerinha do terceiro ano! Eu sou a Clara e hoje eu estou aqui porque nós faremos uma brincadeira. Ela se chama Elefante Colorido e funciona da seguinte forma. Eu falarei elefante colorido e vocês perguntarão que cor? E eu responderei falando uma cor, vocês terão que pegar um objeto com a cor correspondente. Entenderam? Vamos começar? Então vamos lá. Elefante colorido. Que cor? Azul. Aqui, achei um copo azul. E vocês? Que objeto azul vocês acharam? Agora vamos lá. Próximo. Elefante colorido. Que cor? Vermelho. Aqui, eu achei uma maçã. E vocês? O que acharam de vermelho? Elefante colorido. Que cor? Verde. Aqui, eu achei uma caneta verde. E vocês, o que acharam? Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau. Que joia! Desse jeito, nosso dia começa bem divertido. É muito bom brincar, não é mesmo? Hoje começo a nossa aula com esse livro maravilhoso. Alguém conhece? Vamos apreciar a capa do livro. O que podemos dizer sobre ela? Vejam só, a capa é uma parte muito importante. Ela serve para identificar o livro. Isso quer dizer diferenciar um livro de outro, tornando-o único, especial. O que mais podemos observar na capa? Vamos ver quem vai me ajudar. Vamos lá. Muito bem. A capa nos traz várias informações, como o título do livro. Nesse caso aqui, o nome desse livro é Elefantes Nunca Esquecem. A capa também nos traz o nome do autor. Aqui, a autora é Anushka Ravishankar. Os desenhos também fazem parte da capa. E o nome do ilustrador, que nesse livro, a ilustradora é a Christiana Piper. E o nome da editora, aqui, é a editora Manati. A editora é a empresa que compra as histórias dos autores e coordena todos os trabalhos para que o livro fique pronto, desde a formatação até a publicação do livro. Pensa aí, pensem, o que mais podemos dizer sobre a capa? Já pensaram?
Ah, as imagens da capa e o nome do livro nos revela parte do assunto. Assim, quando lemos o título Elefantes Nunca Esquece, o que vocês imaginam? Vocês devem estar pensando sobre os elefantes que já viram em filmes, na TV, revistas ou desenho animado, não é mesmo? Isto quer dizer que quando lemos o título, já acionamos os nossos conhecimentos prévios. Mas, professora Fabiana, o que são conhecimentos prévios? Calma, calma, calma. Conhecimentos prévios é tudo aquilo que já sabemos a respeito de algum assunto. Nesse caso, quando acionamos os nossos conhecimentos prévios sobre os elefantes, lembramos de tudo que já sabemos sobre eles. E nesse momento, a imagem nos ajuda a interpretar o assunto. Aqui, o elefante está brincando com alguns animais. Será que conseguimos saber o que vai acontecer nessa história? Crianças, estamos aprendendo que é muito importante fazermos a leitura das imagens e principalmente das palavras. Tenho certeza que vocês, alunos do terceiro ano, não perdem tempo e não deixam passar nada sem antes ler. E quando aparecer uma palavra que vocês não conhecem, peçam ajuda para alguém. Nós aprendemos muito um com os outros. A leitura, ela nos deixa mais criativos, mexe com a nossa imaginação, trabalha a nossa memória. Aprendemos palavras novas e ainda com a leitura melhoramos a escrita. Quanto mais eu leio, mais escrevo palavras diferentes. Gostaria que vocês aí de casa fossem lendo junto comigo esse livro. Bora para a leitura, crianças? Elefantes nunca esquecem. O silêncio cobria a floresta quando desabou o temporal. Crac, zapt, cabrum, raios, trovões, chuva. Barram, barram, barriu o elefante apavorado. Respondeu o vento desvairado. Quando a chuva acabou e o sol apareceu, o elefante descobriu que estava sozinho. Ele ouviu guinchos de macacos. Bam, balalão, para frente e para trás. Bam, balalão, atacar macacada. Bam, balalão e tombe cocada. Tum, tuque, craque. Um coco acertou seu coco. Basta, pensou o elefante e fugiu dali. Água era tudo o que queria para se livrar daquela agonia. Os búfalos pareciam tão calmos, tranquilos. A água do rio tão gostosa, fresca e verdinha. O elefante pensou que podia ficar com eles. Quem sabe até brincar com eles. Com um bebê búfalo, ele nadou e chafurdou. O búfalo inventava e o elefante imitava. O elefante sentia que tinha encontrado um amigo. Mu! Acabou-se o que era doce. Os búfalos fugiam de repente. O elefante ficou triste, carente. Será que não gostaram dele? Será que ele era mau? Será que cheirava mal? A razão da fuga rápida logo ficou bem clara. O elefante estremeceu de medo. Mu! Um búfalo empurrou o elefante para a frente. Corre! Vamos! Vem com a gente! Dali em diante ficaram juntos. O elefante cresceu e ficou forte e passou a abrir caminho para os búfalos.
Na hora do banho, ele ajudava na ducha. Quando o capim secava, fazia cair folhas das árvores. Barrão! Agora o tigre não se metia mais à besta. Suas orelhas eram muito grandes. Seu focinho era comprido demais. Sua cor era esquisita. Seu corpo era gigante. Ele não podia mugir. Ele só conseguia barrir. Mesmo assim, o elefante gostava de ser búfalo. Um dia, no rio em que eles preguiçavam, vários elefantes sedentos chegaram. E os búfalos acharam melhor ir embora. Barram, 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 barriram, chamando os elefantes. Mu, mu, berraram, chamando os búfalos. Para lá, para cá, para onde ele deveria ir? Elefante ou búfalo? Mas no fim, a resposta era uma só. Ah, vou parar a história por aqui. Pensem aí com quem que vocês acham que o elefante vai ficar. Será que é com os elefantes ou com os búfalos? Vamos conversar agora um pouquinho sobre essa história e depois voltamos para o final. E aí, conseguiram ler junto comigo? Tenho certeza que algumas palavras vocês conseguiram, não é mesmo? Lembram que na capa do livro o elefante aparece com alguns animais. Quais são esses animais? Vamos pensando. Agora sim, conseguimos entender quem são esses animais com elefante. São os búfalos. Isso mesmo. Nessa história, a autora nos faz pensar que o amor e a convivência está acima de tudo. E ainda, você não precisa ser igual a ninguém. Podemos ser diferentes e mesmo assim conseguiremos conviver muito bem uns com os outros. Quando o bebê elefante se perdeu na floresta, ele se sentiu sozinho, mas foi acolhido pelos búfalos. E com o passar do tempo, o elefantinho cresce como um membro do rebanho de búfalos. Será que ele se sentia como um búfalo? O que vocês acham? Ao final da história, ele reencontra sua família, que o chama para ir com eles. O que será que ele decidiu, hein? Vamos ver se vocês conseguiram acertar com quem o elefante decidiu ficar. Tcharanana! Vamos ver? Vamos lá. Ele decidiu ficar com os búfalos, que foram os animais que acolheram e que cuidaram dele. Se tornaram a sua verdadeira família. Podemos dizer então que os búfalos adotaram o elefante. Essa é uma história cheia de emoção, não é mesmo? Agora, vamos conhecer o significado de algumas palavras que aparecem ao longo da história. Vamos lá? A autora coloca algumas palavras que nem sempre fazem parte do nosso dia a dia. Com essas palavras, conseguimos ampliar o nosso vocabulário. Olha essa frase aqui. Barriu o elefante apavorado. Barril quer dizer soltar a voz. No caso, a voz dos elefantes. Olha essa outra frase aqui. Respondeu o vento desvairado. Desvairado é o mesmo que descontrolado. Observem só as imagens dessa página do livro. Temos aqui as palavras como crack, zapt, cabrum. Fazem menção ao barulho da tempestade. Esses sons são chamados de onomatopeias.
são as palavras que representam um som. E que no decorrer da história, a autora coloca várias dessas palavras representando sons. Crianças, vamos continuar procurando e entendendo novas palavras. Olhem essa outra frase. Ele ouviu guinchos de macacos. A palavra guinchos quer dizer gritos altos de macacos. A autora coloca na história palavras diferenciadas, palavras que não são muito usadas no nosso dia a dia. Observe essa outra frase aqui. Com um bebê búfalo, ele nadou e chafurdou. Chafurdou? Essa palavra é muito diferente. Chafurdou quer dizer, a própria imagem aqui, rolou na lama. Quantas palavras diferentes encontramos nessa história, hein? Quando a autora fala sobre os búfalos, fiquei muito curiosa em entender um pouco sobre esses animais. Como vivem, aonde vivem, o que comem. E consegui muitas informações. Vejam só. Na minha pesquisa, descobri que os búfalos são animais mamíferos. Seus filhotes mamam quando pequenos e os búfalos, vocês acreditam, crianças, podem viver até 15 anos. Ah, outra coisa joia, eles fornecem leite, carne, couro e são usados no transporte de carga e nas lavouras. Vocês conhecem a mussarela, que é feita com leite de búfala? É um queijo delicioso. Os búfalos são bem parecidos com os bois. Crianças, me contem aqui. Vocês já viram um búfalo? Eu nunca vi, viu? Nunca vi mesmo. Os búfalos não são animais do nosso meio. Aqui encontramos vacas, cavalos, gatos, cachorros. Acredito que na nossa região não tenha nenhuma criação de búfalos. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre esse outro animal. O elefante, que é o personagem principal do livro que acabamos de ler. Vejam só. Meu nome é Guilherme, eu sou biólogo no Zoológico de São Paulo. O Zoo de São Paulo é um dos maiores do mundo e o maior da América Latina. Nós temos 3.500 animais de 450 espécies diferentes. E hoje, no Passeio Animal, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o elefante africano. Essa que está aqui é a Teresita, uma fêmea jovem, de 25 anos de idade. O elefante africano, igual a Teresita, tem uma orelha que lembra o mapa da África. O elefante asiático tem uma orelha que lembra muito o mapa da Índia, onde existe bastante elefante asiático. Outra função das orelhas é se refrescar. Muita gente me pergunta aqui, eles se refrescam abanando as orelhas, fazendo ventinho ali no corpo? Não. Se fosse assim, gastaria muita energia. Como que eles se refrescam então? As orelhas são bem vascularizadas, ou seja, tem bastante sangue, vasos sanguíneos e veias. Quando está muito quente, esses vasos se dilatam. Então eles abanam as orelhas, baixando a temperatura do sangue das orelhas, que circula no corpo de 2 a 3 graus mais frios. Assim ele consegue baixar essa temperatura do corpo. Funciona mais ou menos como um radiador de carro. Outra diferença está no marfim, aquele dente grande. A Teresita não tem, mas em geral os elefantes africanos possuem marfim, tanto o macho como a fêmea. O asiático não, só o macho tem aquele marfim. Aquele marfim nada mais é do que um dente. São os dentes incisivos modificados, que eles utilizam como uma ferramenta para derrubar troncos de árvores e cavar o chão buscando água. O que muita gente pergunta aqui é que o elefante é muito velho, a Teresita é velhinha, está toda enrugada. Não, todo elefante é assim, desde filhote. Isso porque eles ficam expostos muito tempo no sol. E a pele, sendo bastante enrugada, ela evita a evaporação de água e evita que ele fique desidratado.
Eles dependem muito da água. A Teresita aqui no Zoo de São Paulo come bastante. É o animal que mais se alimenta no zoo, comendo até 100 quilos de vegetais por dia, entre capim, cana-de-açúcar, frutas variadas e ração. A gestação é até de 2 anos, aí que nasce o bebezinho elefante. O elefante é bem pesado. Teresita deve pesar em torno de 5 toneladas e o macho pode chegar a 7 toneladas. É o maior animal terrestre, né? Os elefantes dormem à noite e ficam acordados durante o dia. Algumas pessoas pensam também que eles nunca deitam, por ser muito grande, um animal bem robusto, bem pesado. Mas deitam sim, às vezes durante o dia até. Quanta informação interessante! O elefante é mais conhecido por nós e, assim como os búfalos, também não são encontrados na nossa região. Agora, crianças, conhecem esse animal aí? É um animal muito conhecido por nós e que provavelmente vocês já viram bem de pertinho. Tenho certeza que alguns de vocês já andaram a cavalo. Ai, eu morro de medo, viu? Então, eu quase nem ando. Quando passeamos em uma fazenda, provavelmente vamos encontrar cavalos. Ele é mamífero e tem o corpo coberto por pelos curtos e lisos. A cabeça é alongada e os olhos são bem separados. As orelhas são pontudas e podem se movimentar em direção ao som. A denominação para as fêmeas é égua. Os cavalos gostam de estar na natureza e podem passar até 16 horas se alimentando durante o dia. É que os cavalos são herbívoros, se alimentam de vegetais, mas podem se alimentar também de ração. Agora, olhem só, existe um outro animal muito interessante e que deixa o nosso meio ambiente muito lindo e colorido. Sabem qual é? Estou falando das borboletas. Isso mesmo. Elas passam por várias fases, desde o nascimento até a fase adulta. Acompanhe aí o ciclo de vida da borboleta. A borboleta adulta coloca seus ovos nas folhas de uma planta. Depois de alguns dias, de dentro dos ovos saem as lagartas que passam a se alimentar da planta. As lagartas comem muito, porque na fase seguinte, chamada pupa, ficarão sem comer e gastarão muita energia para transformar-se em borboleta. Depois de alguns dias, surge uma borboleta adulta. E sabe como se chama esse processo de transformação que ocorre durante a fase de pupa? Chama-se metamorfose. E metamorfose significa mudança. A borboleta adulta vive apenas algumas semanas. Nesse período, ela põe ovos e tudo recomeça. Genial, não é mesmo? Muito interessante. Crianças, nossa aula tá que tá. Bom, vocês providenciaram o material que pedi no início da aula? Pois bem, chegou a hora. O que faremos, hein? Vamos fazer uma dobradura. Isso, uma dobradura do elefante. Sim, para representar o personagem principal da história de hoje. Usaremos folha de papel e cola. Olha, pode ser qualquer folha que você tem em casa. Vamos lá. Precisa ter muita atenção.
crianças? Olha só que gracinha. Dá para ficar de enfeite no nosso quarto ou na nossa casa mesmo. Fica um mimo só. Agora, vamos para o nosso momento matemático. Estou com vocês nas operações da matemática para ficarmos craque na multiplicação. Olhem aqui. Eu vou fazer alguns conjuntos. Espera aí. Vocês vão acompanhar junto comigo, viu? Vou fazer aqui 6 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Vou desenhar, colocar aqui um conjunto de lápis vermelho. É lápis, tá, gente? Conjunto de lápis vermelho. Um conjunto de lápis azul. Ó, quantos lápis que eu estou colocando em cada conjunto? Vamos fazer um conjunto de lápis preto. Isso. Um conjunto de lápis verde. Isso. Vamos fazer outro conjunto de lápis vermelho. Isso. E para terminar, um outro conjunto de lápis azul. Então, vamos lá. Quantos conjuntos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou registrar aqui. 6. Nós vamos multiplicar. Qual que é o sinal da multiplicação? X. Quantos objetos eu tenho em cada conjunto? Tenho 2. Então, ó. Então, vamos ler aqui comigo. 6 conjuntos vezes 2 objetos em cada conjunto. Quanto que vai dar isso, gente? 6 vezes 2 é igual a... Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 6 vezes 12 é igual a 12. Muito bem. Vamos fazer outro? E agora eu quero vocês registrando no caderno de vocês. Vamos lá? Então, vamos bem rapidinho aqui, ó. Ó, vou fazer agora 4 conjuntos. Faremos agora 4 conjuntos. Vamos colocar 3 bolas. Ó, vocês são craque, acho que vocês desenham melhor do que eu. Então, aqui eu tenho 3 bolas nesse primeiro conjunto. Deixa eu arrumar esse conjunto aqui. Isso. Mais 3 bolas. Quem aí em casa tá fazendo junto comigo? Lembra que eu pedi para vocês organizarem o caderno? Isso. Agora aqui, mais 3 bolas. Isso. E vamos fazer a outra de verde, bem colorido, ó. Isso mesmo. Então, quantos conjuntos que nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, registrando. 4. Qual que é essa operação? Multiplicação. Então, 4 vezes quantas bolas nós temos em cada conjunto. Aqui 3, aqui 3, aqui 3 e aqui 3. Então, 4 conjuntos vezes 3. Qual que é o resultado? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar todas as bolas, que nós saberemos que qual que é o resultado de 4 vezes 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12.
Crianças, nossa aula está terminando. Como é bom aprender! Foi muito bom! Hoje, na aula de ciências, aprendemos um pouco mais sobre os animais. A história do elefante... A história dos elefantes nunca esquecem da autora Anushka Rashidvankar. Foi encantadora. As operações de multiplicação fizeram parte da nossa aula de matemática. Antes que eu me esqueça, não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma Escola em Casa da Prefeitura da nossa cidade. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você. E todas essas atividades, assim que forem feitas, devem ser devolvidas na sua escola. Outra coisa importante, não se esqueçam também de colocar o seu nome nas atividades. Sua professora ficará feliz ao ver seu capricho e principalmente como vocês estão se desenvolvendo. Um grande abraço, crianças, e se cuidem!